Seja bem-vindo a mais um vídeo do sistema Code One. Nesse vídeo, vamos falar de três funcionalidades do sistema, que é emissão de pré-fatura, operação de pré-fatura e revisão de pré-fatura. Eu já estou logado no sistema, no módulo de faturamento. Eu venho aqui no menu Faturamento, Cockpit de Faturamento. No sistema Code One, essas três funcionalidades ficam em uma única tela. Então, aqui, quando a gente loga, a gente já tem aqui alguns KPIs com informações dessas funcionalidades. Ele já vai trazer para a gente todas as pré-faturas emitidas com a atenção de que elas já vêm filtradas as pré-faturas, que eu seja o emissor ou revisor. Logo do lado, a gente tem um filtro que a gente pode colocar o período inicial e final de emissão, o status que a gente quer filtrar, ou um escopo, onde a gente pode combinar os filtros de cliente, contrato, tipo de honorário e revisor. Para começar a demonstração, vamos começar pela emissão da pré-fatura. Então, posso vir aqui, clicar em emitir e vou selecionar um cliente, um contrato, poderia selecionar um tipo de honorário responsável do contrato. Eu posso colocar apenas um desses filtros ou fazer a combinação entre eles. Logo abaixo, eu tenho o filtro de período, período inicial e final, ou seja, qual vai ser o período que eu quero filtrar os meus lançamentos. Mais abaixo, eu tenho o filtro do tipo de lançamento que eu quero filtrar. Nesse caso, eu vou colocar timesheet e despesa, mas eu poderia colocar fixo e tabelado também. Depois eu tenho onde eu quero o relatório, se é no servidor, se é em tela ou se é impresso. Eu vou colocar em tela. Mais abaixo eu tenho algumas opções. Então eu tenho a opção aqui de agrupar por cliente. O que seria isso? Se eu tiver N casos, N contratos para um único cliente, eu consigo emitir uma única pré-fatura. Ele vai agrupar tudo isso em uma única pré-fatura. E eu tenho a possibilidade de apagar pré-faturas que já foram emitidas anteriormente. Eu vou deixar marcado. E vou clicar em emitir. Nesse momento, ele vai trazer para mim uma mensagem dizendo que o andamento, que o processamento dessas pré-faturas, ele vai ser feito em segundo plano, ou seja, está sendo emitido. Eu vou dar que eu quero continuar. Ele já emitiu, ó, ele já trouxe para mim aqui uma notificação de que a pré-fatura foi emitida. Eu vou clicar para visualizar. Ó, ele emitiu a pré-fatura 30. Vamos abrir aqui para a gente poder dar uma olhada no relatório. Então, aqui eu tenho informações de cliente, de projeto, todos os timesheets que estão vinculados a essa pré-fatura, com seus respectivos tempos. Vale ressaltar que existe mais de um modelo de relatório, tá? Logo abaixo, eu tenho um resumo dos profissionais que trabalharam nessa pré-fatura, com a somatória dos tempos por profissional. Abaixo eu tenho as despesas, então eu tenho a data da despesa, a descrição e o valor, e uma somatória de tudo. Mais abaixo, eu tenho um resumo do meu projeto, ou resumo do meu caso. E depois eu tenho um totalizador da minha pré-fatura como um todo. Vamos voltar no sistema para a gente dar uma olhada agora em outras funcionalidades. Então, se a gente vier aqui, a pré-fatura está aqui. Então, se for o emissor, ele tem a possibilidade de mandar essa pré-fatura para revisão, cancelar ou alterar. Nesse caso aqui, eu vou mandar para revisão. Como a gente está fazendo um teste, eu sou o revisor e emissor também, tá? Então, eu vou colocar em revisão. E vou revisar essa pré-fatura. Então, eu venho aqui, revisar. Quando eu entro na minha pré-fatura, eu tenho os KPIs referentes a ela. Eu tenho aqui embaixo os casos da pré-fatura. Nesse caso aqui, a gente só tem um caso, mas se eu tivesse vários, eles estariam listados aqui. Logo do lado,
Eu tenho as informações do cliente pagador, que eu posso editar, trocar o contato, trocar percentual. Eu posso adicionar um novo pagador, desde que a somatória deles não ultrapasse 100%. Enfim, eu tenho a possibilidade de ter mais de um pagador por pré-fatura. Aí, no caso, eu tenho informações do total desse caso. Se eu tiver valor fixo, demonstra aqui o valor de timesheet e o valor de despesa. Se eu quiser fazer alguma edição já nessa tela, é possível. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e clicar em qualquer um dos KPIs, ele vai expandir para mim os detalhes da minha pré-fatura. O que eu tenho aqui? Eu tenho o cliente, o contrato, o tipo de cobrança que é esse contrato. Se fosse um fixo ou um limite, ele traria aqui embaixo, tá? Todas as informações. Depois eu tenho o responsável por esse contrato. Depois eu tenho o emissor, ou seja, quem emitiu essa pré-fatura, o período de emissão. E aí logo abaixo eu tenho informações de valores. Então eu tenho o valor de timesheet, de fixo, tabelado, acréscimo, desconto, valor de despesa e um totalizador. Se eu quiser já editar aqui esse total, eu tenho essa possibilidade. Então aqui, em vez de ser 4.000, eu vou colocar que eu quero que o total dessa pré-fatura seja 5.000 horários. Eu dou um tab, o sistema já recalcula para mim. Então, veja aqui que eu já fiquei com 5.000, tenho o total de despesa, desconto. Ah, eu quero colocar um desconto aqui nessa fatura. Desconto de quanto? De R$ 200. Opa, R$ 200. Dou um tab. Ó, ele já traz para mim aqui no meu KPI e já ajusta para mim aqui os valores. Ah, eu quero colocar um acréscimo. Eu venho aqui e coloco um acréscimo. Então, vou colocar aqui um acréscimo de R$ 300. Ó, ele já colocou o acréscimo aqui, já totalizou para mim aqui as informações. Em real time, eu não preciso ficar esperando nenhum tipo de sincronização, não preciso ficar esperando absolutamente nada. Aqui é em tempo real, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada nos detalhes desse caso, né? Nos lançamentos. Então, eu vou clicar aqui e vou para os lançamentos desse caso. Então, aqui eu continuo com os meus KPIs, com as informações que eu ajustei lá, total dos profissionais, enfim. E aqui eu tenho algumas funcionalidades. Então, eu posso marcar alguns timesheets e eu posso retirar eles dessa pré-fatura. Ele vai trazer para mim aqui qual que é o valor que está sendo retirado, se de fato eu quero confirmar que sejam retirados, o total de timesheet, eu vou dar um cancelar nesse caso. Eu posso fazer uma transferência, ou seja, transferir para um outro caso. Então, quando eu abro aqui, ele vai trazer aqui para mim as informações do cliente, caso de origem, e aí as informações do cliente, caso de destino, que eu quero mandar esses timesheets. Eu tenho a possibilidade de adicionar um novo timesheet. Então, eu venho aqui, adicionar, ele já vai trazer para mim o cliente, o caso preenchido, isso eu não posso mudar aqui dentro, porque eu estou dentro dessa pré-fatura e posicionado nesse caso. Então, aqui eu preencho o profissional, a data, o tempo, a atividade e a descrição. E aí eu vou salvar, ele já vai ficar gravado aqui na pré-fatura. Eu tenho a possibilidade de fazer edições aqui. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trocar o profissional, eu tenho a possibilidade de ajustar a data, tenho a possibilidade aqui de ajustar o texto, eu posso ajustar o valor, então aqui eu posso vir aqui e já digitar direto no timesheet qual que é o valor que eu quero para esse timesheet. Eu posso vir aqui e editar esse timesheet, então eu tenho a possibilidade aqui de editar, então posso ajustar texto, trocar profissional, trocar data, tempo. Eu posso duplicar esse registro, então se eu clicar aqui, ele já vai trazer para mim, ó, é uma cópia fidedigna da onde eu estou fazendo a cópia, então
Se eu salvar aqui, ó, ele já ajustou, já trouxe para dentro da minha pré-fatura, já está com o valor aqui. Eu posso delegar essa pré-fatura, então eu posso vir aqui e falar, olha, quem está revisando essa pré-fatura é um outro profissional e ele precisa dar uma olhada nessa pré-fatura. Eu faço a transferência para ele e eu posso concluir a revisão. Antes de concluir, só para a gente poder passar por todas as abas, então vamos dar uma olhada aqui na questão das despesas. Então aqui eu tenho a despesa, eu tenho a descrição dela, tenho o total. Depois, se eu tiver uma parcela de fixo, eu posso vir aqui e dar uma olhada nessa parcela de fixo. Eu tenho um resumo dos profissionais, ou seja, cada profissional que trabalhou, com a quantidade de horas trabalhada, qual que é o valor hora de cada profissional e qual que é o total de cada profissional. Aí depois eu posso concluir a pré-fatura, ou se eu quiser, posso voltar aqui para a tela do caso e emitir o relatório após todos os ajustes que eu fiz. Nesse caso, eu vou concluir a pré-fatura. Então, concluir a pré-fatura, ele vai processar isso. O status da minha pré-fatura já ficou como revisada e todo o processo de revisão foi feito. Qual que é a questão entre revisão e operação? Não muda nada. A tela é a mesma, que nem eu falei. O que vai mudar é só a questão de poder concluir ou não. Se você estiver fazendo uma alteração, ou seja, se você emitiu a sua pré-fatura e está só alterando ela, você não conclui revisão. Você manda ela para revisão ali por dentro. Essas são as diferenças. Então, de fato, essa tela é um cockpit do profissional para fazer todas as operações referentes à emissão, operação e revisão de pré-fatura. Muito obrigado.